do preço da gasolina esse ano. Só no mês de março subiu 2% em média. Mas em algumas cidades o problema é mais grave. Em Natal, os consumidores ficam sem opção, porque os preços cobrados pelos postos são muito parecidos. O aumento pesa no bolso e gera protesto. Hoje eu gastei 130, geralmente eu gastava 110, coisa assim, para encher o tanque. O reajuste do preço da gasolina em Natal ficou acima da média da região Nordeste. Nós somos um estado produtor muito estranho, muito estranho. Difícil de entender e o consumidor quase não tem escolha. A gente percebe que é estranho, porque você vai em qualquer posto, é mais ou menos o mesmo preço. O Ministério da Justiça analisa 120 denúncias de combinação de preços, o que caracteriza a formação de cartel. Crime investigado também pelo Ministério Público. O aumento abusivo ele vai se caracterizar pela falta de justa causa para ele na proporção que ele é aplicado. E tudo está se configurando nesse sentido. O Sindicato dos Postos de Combustíveis do Rio Grande do Norte disse que o aumento no preço da gasolina foi provocado por dois fatores. O aumento na alíquota do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, mas principalmente pela entre-safra da cana-de-açúcar. A gente teve um aumento de 46,76% no preço do litro do álcool, que tem 25% de participação na composição da gasolina que nós utilizamos nos nossos carros. Quer dizer, então isso teve um impacto muito grande, com um agravante, que não existe produção de álcool em quantidade suficiente para abastecer o mercado. A governadora Rosalba Ciarline diz que o aumento do imposto sobre circulação de mercadorias, aprovado no fim do governo anterior para o Fundo de Combate à Pobreza, teria um reflexo muito menor no preço dos combustíveis e que os postos abusaram do reajuste. Esses 2% era apenas 0,05 centavos de real no preço do litro de até 2,65. Acima disso, é só lucro do posto. E diante da polêmica do reajuste do preço dos combustíveis, o Bom Dia RN convidou algumas entidades envolvidas no movimento Combustíveis Mais Baratos Já para uma discussão sobre o tema. Aqui comigo, José Augusto Pérez, que é promotor de defesa do consumidor, Araquém Farias, coordenador-geral do PROCON estadual, e Paulo Eduardo Teixeira, presidente da OAB-RN. O representante do Sindicato dos Donos de Postos de Combustíveis do Estado foi convidado, mas através da assessoria de imprensa informou que não gostaria de participar da discussão. O nosso jornal temático também vai contar com a participação popular. Obrigada pela presença de todos vocês. Hoje aqui é algum dia, nesse dia de chuva, né? Inicialmente, eu gostaria de comentar um pouquinho essa última fala da governadora sobre o abuso. Essa questão de valor de imposto sobre 2,65 e o que viria dali seria lucro, já não poderia ser um argumento para uma ação mais efetiva ou uma ação mais rápida em relação ao lucro abusivo, doutor José Augusto? Na verdade, foi justamente isso que ensejou a instauração do inquérito civil e do inquérito policial, porque para o aumento é necessário a tal justa causa mencionada na lei e para nós não houve essa justa causa, embora para chegarmos à comprovação do crime efetivamente ocorrido, nós tenhamos que analisar ainda uma série de documentos que estão no poder da Secretaria Estadual de Tributação, sobretudo. Em relação à pesquisa divulgada ontem, alguma mudança nos preços? Teve algumas alterações, alguns postos reduziram os preços, mas também alguns postos também aumentaram os preços. Então, ontem nós concluímos essas pesquisas e no dia de hoje nós vamos iniciar a autuação dos postos de gasolina que aumentaram excessivamente seus preços. São quantos postos que vão ser autuados? Foram pesquisados 53. Desses 53, 47 aumentaram excessivamente. Então, nós vamos hoje de manhã começar as autuações e acredito que até no final da manhã, da tarde, todos os postos serão autuados. Como a OAB está acompanhando essa questão, doutor Paulo? Com preocupação. A intenção da ordem é, junto com os órgãos de defesa do consumidor, através de sua comissão, de colaborar e de ajudar a população a reagir nesse momento tão difícil. E é importante ele destacar que a participação da sociedade é importante nesse momento, porque ela é quem mobiliza toda essa situação e ela é quem vai realmente reagir no primeiro momento a esses abusos que, na prática ou na teoria, se considera abusivo. Bom, então vamos agora saber como é que está a situação lá na parada de ônibus do Shopping Via Direta, onde está o repórter Jorge Calmon. Bom dia, Jorge. Oi, Michele, bom dia a você, bom dia a todos nessa manhã fria aqui na capital potiguar. E olha,
parada cheia, encontrei seu Fernando. Tem carro, né, seu Fernando? Mas está aqui hoje? Não, tá não. Tá comigo não. Mas está andando de ônibus hoje, né? Andando de ônibus. Uma forma de protesto? Com certeza. Esse aumento que teve aí é uma forma de protesto, sim. O que o senhor não consegue entender que gostaria de perguntar para os nossos especialistas lá no estúdio? Eu gostaria de perguntar lá para o pessoal que está aí no estúdio, por que esse aumento? Porque aqui no Rio Grande do Norte teve um aumento tão grande e tem estado aí que não teve. Eu queria saber, por que esse aumento? Essa dúvida do senhor Fernando é pertinente, né, já que o Rio Grande do Norte é um estado produtor de petróleo e mesmo assim teve esse aumento abusivo, então a gente passa aí de volta para o estúdio para que essa pergunta possa ser respondida. Michele? Obrigada, Jorge. Alguém tem alguma ideia sobre isso? Eu tenho uma ideia sobre parte desse aumento. Como a governadora falou, 5% nós estamos trabalhando com um aumento de 30 centavos no preço final da gasolina. Então 5 centavos desses 30 são explicáveis pelo aumento da alíquota de ICMS. Entre 2 e 3 centavos podem ser jogados na conta do aumento do preço do etanol, do álcool, na usina ou na distribuidora. Então sobram 22 centavos que não tem explicação. Por enquanto, a explicação que podemos dar é, usando as palavras da governadora, a ganância dos postos. Agora, teria alguma relação com a ultimação do Ministério Público para a readequação dos postos de combustíveis já ao meio ambiente, a leis ambientais? Não poderia estar sendo jogado aí para o consumidor? Não creio que de forma justa ou de forma justificada, porque essa adequação ela já deveria ter ocorrido há muito tempo. Então, se ele está jogando hoje nesse preço, no passado ele estava lucrando também indevidamente. Então, ajustes no seu local de trabalho, ou ajustes na empresa para que ela continue rendendo, eles são sempre necessários e sempre deveriam ou deverão estar compondo a formação dos seus preços e não de uma hora para outra serem inseridos sem, continuamos dizendo, sem que haja uma justa causa. Agora, os preços estão liberados, né, doutor Paulo? Não existe uma regulação dos preços de uma forma geral. Existe algum respaldo legal, então, para a gente cobrar que os preços sejam mais baixos, já que existe aí uma livre concorrência instalada? Apesar de ter a livre concorrência, mas como ele colocou o promotor de justiça Augusto Pérez, tudo tem um limite, né? A abusividade não pode ser permitida. E se há abusividade, deve ser penalizada. E aí a gente chama a atenção de que nessa relação de consumo existem as duas partes, não existe só uma parte. Existe o consumidor, que é a mola propulsora de todo o sistema. Então o sistema tem que funcionar em favor dessas pessoas que consomem, para que não haja esses abusos. E os abusos sejam efetivamente pelos órgãos de fiscalização. Aí o PROCON é importante nessa história, nesse momento de fiscalizar, de fazer o trabalho em defesa do consumidor, para que se evite esses aumentos, como bem colocado pela governadora, de forma abusiva, de forma gananciosa. Em relação aos locais onde o preço é mais alto, ainda são os principais corredores da cidade, doutora? Sem dúvida. Então, Prudente Moraes, Avenida Fonseca e a Roberto Freire é quem pratica os preços mais elevados. Os postos que estão mais na periferia têm diminuído o preço. Inclusive, ontem foi verificado isso, que 5 postos baixaram os preços para o patamar anterior. Então, a gente não vê justificativo para esse aumento. Nem mesmo a localização privilegiada do estabelecimento, que teria um aluguel, para assim dizer, mais alto? Alguns postos que funcionam 24 horas, né, que tem outros serviços além do combustível, né, pela planilha deles, que quando for apresentado a gente vai verificar, mas não justifica que também alguns postos nesse mesmo setor, que não tem esse serviço, mantêm o mesmo preço. Então, isso aí é uma questão que o Ministério Público tem que investigar, que é a formação do cartel. Mas para o PROCON, a gente não vê nenhuma justificativa desse aumento, para nós é abusiva, e além do fato de que o Rio Grande do Norte tem o terceiro combustível mais barato do Brasil. Mas também, na bomba, é o primeiro mais caro do Nordeste e o terceiro mais caro do Brasil. Bom, então vamos voltar a falar com o Jorge Salmão. Tem mais perguntas, Jorge? Michele, seu José Aurélio Quirino está aqui do nosso lado agora. Tem outra pergunta que teve na Paraíba há poucos dias. O que foi que o senhor viu lá? Eu coloquei gasolina a R$ 2,55. Com isso fica inevitável perguntar. O que é que o senhor quer perguntar? Quero perguntar qual a razão
daqui ser mais, no Rio Grande do Norte ser mais caro do que lá na Paraíba. A gente já explicou, inclusive, que teve aumento de imposto, a gente viu a entrevista aí no estúdio, mas o que ele gostaria de perguntar é, o preço que eles praticam lá não poderia também ser praticado aqui? Depende, né, só do lucro do posto, né? Exatamente. Então, se o imposto foi só aqui e lá não, e se foi aqui, por que é que lá... E foi lá também porque lá continua mais barato que aqui. Isso vale para o interior também, né? Que lá no interior a gasolina é mais barata, como vocês aí no estúdio.